Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Sistema Operacional Windows. E hoje o nosso tema da nossa aula hoje é falando sobre a parte de arquivo, para vocês terem um conhecimento, sobre o termo arquivo. Bom, então, primeiramente, pessoal, todo documento que você digita, você cria esse documento no computador, ele deve ter uma extensão, ou seja, a extensão do arquivo. Por exemplo, quando você está digitando um trabalho, você está montando um trabalho no Word, você está fazendo um trabalho da sua escola ou da faculdade, você está digitando um documento no Word. Este arquivo, ele tem uma extensão documento, ele é um documento de texto, certo? Então, a extensão dele é .doc, tá? .doc. O que significa isso? Por exemplo, eu abro o editor de texto Word aqui, Aí eu estou com o Word aberto, o nosso editor de texto, certo? A extensão, se vocês verificarem aqui na barra de título, Essa barra da parte superior da tela é conhecida como barra de título, tá bom? Ah, professor, onde que é a barra de título? É onde contém lá o botão fechar, as duas funções do meio, que é restaurar e maximizar, e o botãozinho minimizar, tá bom? Então aqui na barra de título podem observar, como não tem um nome dado ainda esse arquivo, não foi salvo, ele aqui na barra de título ele informa documento 1 Microsoft Word, não tem um nome ainda, tá? Quando você digita, vamos supor, você está digitando um trabalho, certo? Deixa eu só... Só um exemplo, digitei aqui uma informação, Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Ótimo, beleza. Escola de curso, aprender mais. Ok, primeiramente, digitei só um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando eu vou salvar o documento, nós vamos chegar nessa parte de salvar um arquivo. A parte de salvar é bem simples e prática, Nós temos aqui, ó, o botãozinho salvar, o ícone na barrinha de ferramenta de salvar, ou você pode utilizar as combinações de Ctrl B. Ctrl B é a tecla de comando para salvar. A aula passada eu havia enviado a vocês, um documento, um arquivo em PDF, em 2 arquivos contendo as teclas de comando, E lá se encontrava essa tecla de comando Ctrl B, entre outras várias funções de teclas de comando, tá bom? Então, quando eu vou salvar o documento, certo? Vamos supor que eu vou salvar ele na área de trabalho mesmo, Vou colocar aqui na área de trabalho, e aí, olha só, aqui observe que ele tem uma extensão, ó. Essa é a extensão do documento, docx, o .doc, certo? Porque ele é um documento de texto, tá bom? Ele é um documento de texto. Então eu salvo aqui, pronto, ele foi salvo lá. Vamos supor que aqui fosse um arquivo, Salvei esse arquivo, ele vai permanecer aqui na minha área de trabalho. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, ó, .doc, A extensão dele, ó, propriedades, ele é um arquivo de texto, tá? Ok? Então, todo documento, todo arquivo, ele tem sua extensão. Então, o Word, ele é .doc, docx, o Excel SLSX, ou XLS, imagem JPEG, vídeo WMV, arquivos da internet geralmente são HTML, HTML, certo? Arquivos executáveis, como um programa, você vai executar um programa, geralmente é .exe, que é um arquivo executável, ele executa, tá bom? PPTX significa do Word, é uma apresentação, tá? Uma apresentação, na tela, tá certo? Então, estas são conhecidas como as extensões dos arquivos, tá? Todo arquivo tem uma extensão. Sempre que você salvar, você salvou o documento do PowerPoint, ele vai ter lá no finalzinho tal, tá bom? Então, isto é chamado extensão do arquivo, para vocês entenderem. Não confunda arquivo com pasta, tá? Arquivos são documentos, tá? Que você
edita, né? Digita, tá? Cria, certo? E pastas, a pasta, para que serve? Para que você tem uma pasta em casa, uma pasta comum? Você guarda as informações ali, guarda boletos, né? Você guarda, né, promissórias, documentos, né? Então, a pasta, né, serve para você armazenar estes arquivos, esses documentos, tá bom? A aula passada eu também expliquei sobre a parte de criação de pasta. Hoje eu vou passar o conhecimento para vocês entenderem também, novamente, sobre a parte de criação de pasta. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, criando uma pasta. Existe um procedimento comum e prático a ser feito, que é você clicar com o botão direito, né? Quando você clica com o botão direito do mouse, nós temos aqui a opção do menu, né? Nessa janela aqui do Windows, o menu chamado Novo. E em seguida, o submenu chamado Pasta. Então, quando eu clico na área vazia, aqui na área de trabalho, tá? Aqui eu estou na área de trabalho, botão direito, Novo, Pasta. E eu vou dar um nome a essa pasta. Eu vou colocar aqui então um exemplo teste. Tá? Só um exemplo para vocês terem conhecimento. Pasta teste. Beleza, vocês viram que eu criei essa pasta através aqui da área de trabalho. Esse é o procedimento padrão. Botão direito, novo, pasta. Tá? Uma atividade. Qual o procedimento? Como se cria uma pasta? Clicando com o botão direito, novo, pasta. Lembrando que nós temos aqui a famosa pasta que encontra-se aqui na barra de tarefa, né? A nossa pasta principal, que é o Explorer, né? O Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? É você explorar todos esses documentos aqui, pessoal. Vocês vão explorar os recursos do Windows. Quais são esses recursos? Arquivos, tá bom? Como esse aqui, ó, doc, né? Que acabamos de conhecer as extensões, pastas, né? Arquivos compactados, tá certo? Pastas compactadas. Então vocês vão ter o conhecimento de explorar esses recursos. Explorando o que? Você vai explorar a parte de criação de uma pasta, você vai explorar a parte de você copiar um documento, né? Você recortar, ou seja, mover, certo? Que existe uma diferença entre copiar e recortar, existe uma diferença entre os dois. Então, você tem essa definição, né, de todo o controle de todos esses arquivos e pastas através dessa pastinha aqui principal, que é a pasta Windows Explorer. Então aqui quando eu clico no Windows Explorer, né, ele me abre aqui do meu lado esquerdo, né, uma opção de visualização, tá bom? De todas as pastas do computador, certo? Aqui do meu lado esquerdo. Já ao meu lado direito é o painel de bibliotecas, onde eu visualizo as informações que estão dentro dessas pastas. Tá? Eu visualizo aqui nesse campo, ok? Então, por exemplo, aqui na área de trabalho, né, que é onde nós criamos a nossa pasta. Clicando aqui na área de trabalho, ele vai me apresentar aqui ao meu lado direito todas as pastas e arquivos que contém na pasta área de trabalho, ok? Lá na área no ambiente de área de trabalho. Então aqui eu fiz a pasta teste, tá bom? Eu vou excluir ela aqui, ó, só apagar para poder explicar de outra forma. Professor, existe só esse meio de criação de pasta? Não. Você pode criar pasta aqui, ó, estando aqui na área de trabalho, eu posso simplesmente clicar com o botão direito nessa área em branco, né? Não pode ser em cima de uma pasta ou um arquivo, tá? Clico com o botão direito na área em branco, novo, pasta. É o mesmo procedimento que eu fiz lá na área de trabalho. Eu estou também na área de trabalho, mas através da pasta Windows Explorer. Existe outro meio? Sim. Você estando aqui na área de trabalho, né, nessa parte aqui, na pasta da área de trabalho ou qualquer outra pasta, existe aqui, ó, na janela do Windows Explorer, nesta janela aqui do Windows Explorer, existe essa pasta, essa opção aqui, ó, nova pasta, que é na barra de menu. O nome dessa barra aqui, para quem não conhece, é chamada barra de menu, ok? Então eu tenho um menu aqui, nova pasta, certo? Posso simplesmente clicar nele, né? Ele me abre a guia aqui, nova pasta. Eu digito, né, a informação, teste. Aqui, ó, teste, dou um enter, né? Só um exemplo. Criei a pasta. O mesmo procedimento que eu fiz aqui, tá? Só que aqui eu tenho que usar o botão direito do mouse, né? E utilizar o menu aqui novo e o submenu pasta, tá? Para vocês terem conhecimento.
já aqui no Windows Explorer, eu tenho o recurso, né, de escolher este menu nova pasta. Lembrando que eu posso utilizar as duas funções, tá? Botão direito, novo pasta, ou clicar diretamente aqui na opção nova pasta, tá bom? Então esse é o procedimento para a criação de pasta. Quando vocês ouvirem falar sobre subpasta, professor, o que é uma subpasta? Subpasta, galera, é uma pasta dentro de outra. Tipo aqui, eu criei essa pasta, teste, né? Aí teste de quê? Aqui, abrir a pasta, né? 2 cliques seguidos sobre a pasta, eu abro ela. Beleza, ó, esta pasta está vazia, eu acabei de criar, né? Eu vou criar uma subpasta, ou seja, uma pasta dentro dela, né? Eu posso criar aqui uma pasta chamada relatórios. Relatórios, né? Por exemplo, teste de relatório, né? Cria uma subpasta e aqui eu vou organizando dentro dessa pasta principal, que é a pasta teste, eu vou colocando relatórios aí. Relatório posso colocar aqui por ano, né? 2019, 2020, 2021 e assim por diante, tá? Então, subpasta é quando você cria uma pasta dentro da outra para organizar, tá certo? Tá bom? Vamos supor que em casa você tem uma gaveta, né? Uma gaveta ali da sua estante, né? Onde você organiza. Aquela gaveta é a pasta principal. Lá você coloca documentos. Você sabe que dentro daquela pasta de documentos tem lá diversos tipos de documentos, né? Então aquela é a gaveta principal, é a pasta principal e dentro dela tem vários tipos de documentos, várias subpastas, tá bom? Tipo uma gaveta lá, por exemplo, a gaveta contas pagas, né? Contas pagas. Tem lá, essa é a pasta principal e dentro dela tem lá separado por ano, 2018, 2019, 2020, tá bom? É um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, este é o procedimento para criação de pasta, tá bom? Ótimo, beleza. Vamos conhecer aqui outras informações aqui, dando sequência na apostila. Manipulação de pasta, o que é manipular? É você copiar arquivos, né? Você seleciona arquivos. Por exemplo, aqui, ó, relatórios. Vamos supor, deixa eu voltar aqui, né? No menuzinho voltar, né? No botãozinho voltar. Aqui na área de trabalho eu tenho alguns arquivos. Bom, aqui as aulas online de vocês, né? O curso do Windows, as aulas online, né? As informações, tá bom? Desse módulo do Windows, das aulas online de vocês, onde eu vou armazenando as informações. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho, né? Aulas online. Vamos supor que aqui eu vou precisar copiar algumas informações, alguns arquivos para dentro dessa pasta teste que eu criei. Então eu clico aqui na pasta aulas online, tá? Vou abrir aqui o Windows. Vamos supor que eu preciso copiar aula 1, 2 e 3, tá bom? A atividade aqui, ó. Clico sobre o arquivo, né? Cliquei. Ah, mas eu tenho que copiar um por um? Não, você pode selecionar todos de uma única vez. Como? Né? Você tem dois procedimentos. Você pode posicionar o mouse aqui, ó. Observe que eu estou posicionando aqui do lado, tá? Não é sobre o arquivo. Clico, né? Aqui eu posso clicar, tá? Clicar aqui e mover assim para cima. Mantenho o botão pressionado, o botão esquerdo e arrasto. Aí ele vai selecionar os três, tá? Existe outro módulo? Sim. Você clica no arquivo, tá? Cliquei aqui no primeiro arquivo. Está selecionado. Eu pressiono a tecla Ctrl de controle, Ctrl, né? Qual é a tecla Ctrl? É a primeira tecla do lado esquerdo da parte inferior do teclado, tá? Ctrl, pressiono Ctrl e vou clicando aqui, ó, os demais. Ah, de forma aleatória, eu posso também aqui, ó, tá vendo? Ó, selecionei de forma aleatória, tá? Utilizando o Ctrl, mas você tem que manter o Ctrl pressionado. Beleza, eu quero copiar essas informações para dentro da pasta teste. Então aqui, selecionei os arquivos. Posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse aqui e ir na opção copiar, certo? Este é um procedimento. Ou posso utilizar a tecla de comando que é o Ctrl C, tá? Naquele último, na aula passada eu enviei, né? Conforme eu havia explicado agora há pouco, né? Eu enviei para vocês um conteúdo com todas as teclas de comando, tá? Que pode ser feito pelo teclado, ok? Então
tem lá essa opção Ctrl C. Então, ó, Ctrl C, ou então o botão direito, copiar. Localizo a pasta lá, onde eu desejo copiar esses arquivos, né? Vamos voltar aqui para a pasta. Área de trabalho, e aqui está a pasta teste, né? Eu quero colocar aqui, ó. Posso utilizar aqui o botão direito do mouse e na opção colar, ou Ctrl V de vela, né? Ctrl V, ele vai colar as informações. Então eu copiei, tá? Eu copiei essas informações da pasta aulas online, né? Que é as aulas de vocês, certo? Copiei para essa pasta nova que eu criei aqui, tá? Um procedimento simples. Essa é a parte de manipulação, ou seja, você manipula, seleciona vários arquivos e copia, tá bom? Só para vocês entenderem, entre copiar e recortar há uma diferença. Como assim, professor, uma diferença? Aqui, quando eu copio uma informação, ela permanece cópia em ambos os lugares, tá? As cópias permanecem em ambos os lugares. A cópia vai permanecer aqui das aulas 1, 2 e 3, né? E também aqui na parte, né, da pasta teste. Se eu utilizasse a opção Ctrl X é o que? Recortar, ou seja, move. Ele vai mover de um local para o outro, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, voltar aqui, aulas online. Bom? Vamos supor que eu desejo planos de aula Windows, né? Só tem esse aqui, ó, tem Word, né? Windows. Tá aqui esse plano de aula no Word, tá? Em doc, né? Arquivo.doc, certo? Então eu vou pressionar aqui, ó, botão direito do mouse, recortar, para vocês entenderem, tá? Copiar, ele ia ter uma cópia aqui e na outra pasta. Se eu estou utilizando a opção recortar, o que ele vai fazer? Ele vai retirar deste local para o outro, tá bom? Então aqui, ó, recortar, né? Ou Ctrl X, tá? Ctrl X ele recorta também. Teste. E aqui eu utilizo a tecla Ctrl V ou o botão direito colar. Olha só. Aqui está, planos de aula Windows. Se eu retornar a pasta, né? Retornar aqui a pasta aulas online, observem que não está mais aqui, ó, no Word, né? Vocês lembram que tinha lá aula Windows em Word e aulas, né, plano de aula Windows no PDF, né, no Adobe. Então, observem que aqui, né, o arquivo.doc, que era no Word, planos de aula Windows, eu movi ele. Então, esta é a diferença. O recortar, ele move a informação, ele move o arquivo ou pasta. Você retira de um local para o outro. Copiar, ele copia e mantém cópias em ambos os lugares, tá? Esta é a diferença. Então, ó, Ctrl C copia, tá? Ctrl V cola, Ctrl X recorta, move, certo? Há uma diferença entre os dois. Copiar, ele copia e mantém cópias em ambos os lugares. Já a opção recortar, ele retira, ele move de um local para o outro, ok? Até aí tranquilo? Perfeito. Ótimo. Então vocês conheceram a opção de copiar. Essas informações, pessoal, a forma de copiar, você pode utilizar tanto no pendrive, né? Você conectou um pendrive ali no barramento, né? No barramento USB do computador. Conectou o pendrive, eu quero copiar umas músicas que eu tenho no computador. Um exemplo, né? Eu tenho as músicas aqui no computador, eu quero copiar para o pendrive. Você só seleciona, né? Olha aqui, só um exemplo. Filmes, né? Aqui tem uns filmes nesse computador, umas pastas de filmes. Aí eu quero copiar alguns filmes para o pendrive. Eu tenho um pendrive de, vamos supor, filme é pesado, né? Podem observar que aqui, ó 983 mega, né? Tem uns que já são 1,72 GB, né? Eu tenho um pendrive aqui de 16 GB. Eu quero copiar uns filmes para ele. Então, clico sobre o filme, né? Ctrl C, tá? Ctrl C. Localizo a unidade aqui na unidade de disco, né? Na pasta computador, aqui, no menu computador, né? Onde fica a unidade de disco, certo? E se o pendrive estivesse aqui, né? Conectado no barramento, apenas iria abrir como uma pasta, abriria o pendrive, né?
poderia criar uma pasta dentro do pendrive normalmente, tá? O nome filme. Eu vou inserir um pendrive aqui no computador para poder explicar isso para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui pendrive no barramento, né? USB. Quando eu inseri o pendrive, notem que automaticamente já reconheceu aqui, ó, né? Tá bom? Aqui, ó. Aqui ele me dá na barra de status aqui embaixo, ele me dá informações. Esse pendrive aqui ele é 16 GB, né? Tem 16 GB. E eu quero copiar aquele filme que eu não sei nem se... Deixa eu voltar lá. Pronto. Filmes, né? Vamos pegar esse aqui mesmo. 1 GB e pouco. Não tem problema. Ctrl C. Bom. Volta aqui no pendrive. Ó. Podem observar que ele está aqui ao lado. E aqui eu utilizo o Ctrl V de colar. E aí ele vai copiar o arquivo. Ó. Está copiando para o pendrive. Esse é um procedimento de copiar. Tá? Você está copiando para o pendrive. Então, observe que não tem, né? As pessoas às vezes eu tenho uma dificuldade em copiar um arquivo para o pendrive. É simples, tá? Você insere o pendrive, tá bom? O pendrive ele tem o barramento USB, você encaixa ele certinho, né? Tá bom? Conforme a forma de leitura dele, você encaixa ali no barramento. Ele vai fazer a leitura no computador, né? Fez a leitura, ele fica aqui, ó, nesse menu computador. Dentro do menu computador aqui tem as unidades de disco disponíveis, né? As unidades de disco removível, que é no caso o pendrive, né? Tá bom? E a unidade de disco que é o HD, a unidade principal aqui que é o C, né? Que é o HD do computador. Tá bom, galera? E aqui a unidade D, que esse HD ele é compartilhado. Ele é um HD de 1 TB. Aqui é onde estão as informações do sistema operacional, tá bom? E aqui é onde contém as informações, né, de backup, tá? No caso deste computador. Então ele é 1 TB e ele é particionado, né? Chamado particionado. HD particionado, ele é dividido. E ele está copiando a informação. Então, este é o procedimento. Na próxima aula eu vou estar explicando para vocês o conhecimento de formatação do pendrive, vocês formatarem, aí quando, professor, apaguei a informação, como eu faço para recuperar da lixeira? Vou explicar para vocês como recuperar da lixeira, bom? Então, este foi o procedimento, tá, de hoje, foi a aula para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre essa parte de arquivos e pasta, tá bom? Então, galera, muito obrigado, até a próxima aula.